começando ISFM Entrevista. Boa tarde, está no ar o programa ISFM Entrevista. No programa de hoje estaremos dando continuidade à nossa série de sabatinas. A partir de hoje, você sabe, estamos conversando com os candidatos à Prefeitura de Cubatão. Nosso objetivo é de oferecer ao eleitor mais uma oportunidade de conhecer as propostas dos interessados em governar uma das principais cidades da Baixada Santista. Hoje, iremos conversar com o Dr. Paiva, do PL. O candidato a prefeito, ele concorre pelo Partido Liberal, sem coligação. Ele é médico otorrinolaringologista, 68 anos, natural de Santos. Ele já foi candidato à Prefeitura de Cubatão em 2008, além de já ter atuado como secretário de saúde do município. Seu candidato a vice-prefeito é o professor Wellington Ribeiro da Silveira, também do PL, de 57 anos. Candidato, boa tarde. A partir deste momento teremos 40 minutos para discutir as suas propostas para a cidade de Cubatão. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, é uma boa oportunidade para podermos esclarecer aos nossos eleitores o nosso plano de governo, os nossos propósitos em relação à administração da nossa cidade. Candidato, vamos iniciar perguntando aí por que o senhor quer ser prefeito da cidade de Cubatão. Eu estou há 40 anos na cidade de Cubatão e o que me motiva é um sentimento de absoluta indignação na forma como a cidade vem sendo tratada. Uma cidade extremamente rica, com um PIB enorme, e que, lamentavelmente, essa riqueza não é transferida para a população em serviços. Você não tem uma saúde adequada, você não tem uma infraestrutura boa, educação é péssima, então é lamentável. Por essa razão que eu coloquei a minha candidatura à disposição dos munícipes de Cubatão, para que a gente tenha uma grande mudança, para que nós tenhamos a oportunidade de realmente garantir com que os moradores da cidade tenham uma qualidade de vida melhor. Candidato, vamos iniciar falando aí sobre saúde. Uma de suas propostas que mais chamou a atenção aqui é a de criar um protocolo clínico de atendimento em todos os níveis, padronizando a assistência ao paciente. Como que isso vai acontecer? É lamentável que uma cidade que gasta mais de 300 milhões com a saúde tenha uma saúde de péssima qualidade, inclusive com uma mortalidade infantil que é a 12ª entre todas as cidades da região do litoral. De 13 cidades, nós estamos em 12º lugar, com 2 dígitos, com 14 mortes por cada 100 mil habitantes. É lamentável. Então, por essa razão, e em razão da própria administração atual ter fatiado a administração, ter precarizado as contratações, cada entidade, cada instituição fala uma língua. Então, torna-se necessário que haja uma integração entre os vários serviços, entre a atenção básica, entre a atenção com especialidades, entre a UPA, entre o pronto-socorro, entre o hospital. Para isso, vamos criar um prontuário eletrônico único de todos os munícipes da cidade, de forma que, por onde ele transite, ele vai ter a oportunidade de ter todos os seus dados transmitidos para o médico, para o enfermeiro, para o técnico de enfermagem que o assistir. Então, dessa forma, nós vamos ganhar agilidade, vamos ganhar qualidade no atendimento. Estabelecer protocolos. Não é possível você tornar a saúde de Cubatão um Frankenstein, cortando diversos pedaços, transferindo para uma entidade privada a responsabilidade que é do governo. Quem vai tomar conta da saúde vai ser o prefeito. O prefeito vai tomar conta, vai tomar para si a responsabilidade. Esse é o nosso objetivo. E, para tanto, protocolos e condutas devem ser implementadas em benefício da nossa população. Candidato, alguns moradores já citaram aqui no nosso ISFM Entrevista que algumas UBSs tinham problemas aí de estrutura. Alguns moradores chegaram até a encontrar alguns ratos em algumas destas unidades de saúde. Uma estrutura precária aí, de acordo com esses moradores. E o senhor fala muito em seu plano em ampliar e aprimorar a rede de atendimento. Como fazer isso sem antes lidar com essa situação das estruturas? É verdade. Na verdade, a saúde de Cubatão merece e vai ter uma grande modificação, a começar pela reforma administrativa, fazendo com que não haja, como existe hoje, falta de profissionais na rede. Hoje em dia, com a precarização de contratações, você tem falta de profissionais, de médicos, de dentistas, fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeutas da rede.
Então você marca uma consulta, quando você chega lá, já não tem um profissional, o profissional se demitiu. Por quê? Precarização de contratações. O atendimento não é humanizado. A palavra de ordem na minha gestão vai ser humanização no atendimento. Isso é fundamental. A pessoa chega extremamente vulnerável para um atendimento. Se ela não for bem acolhida pelos profissionais, ela piora da sua doença, tá? Uma outra questão que é importante, humanizar também o espaço físico, criando condições de trabalho para os profissionais e um conforto para os pacientes. Nós estamos falando de mais de 300 milhões por ano gastos com a saúde. Não é pouco dinheiro, não. O que na verdade, é mal administrado. O dinheiro que tem na Prefeitura de Cubatão para atender os seus 112, 113 mil habitantes é absolutamente suficiente para que nós tenhamos uma saúde de extrema qualidade. Porém, não vemos isso. As pessoas não conseguem consultas, não conseguem exames. Quando conseguem os exames, não conseguem retornar ao médico. Quando retornam ao médico, o exame está vencido. É um ciclo vicioso que, com toda certeza, vai acabar na nossa futura administração. Candidato, eu preciso entender que você contextualize melhor essa situação das estruturas, até porque de 4 em 4 anos os moradores da cidade de Cubatão eles ouvem as mesmas propostas, do mesmo sentido de uma proposta em relação à saúde de Cubatão. É que tudo vai melhorar, é que as estruturas vão melhorar e eles não acompanham, eles não sentem que isso está acontecendo. Eu preciso que o senhor contextualize melhor para não ficar parecendo que a gente está vendendo aí terreno na lua. É verdade. Eu não quero vender terreno na lua, até porque durante os anos de 2001 a 2008, eu fui secretário de saúde do município na gestão do prefeito Clermont. À época, nós conseguimos reduzir a mortalidade infantil para 1 dígito só. À época, nós tínhamos um atendimento humanizado. À época, nós não tínhamos a necessidade de, para se conseguir uma consulta, um remédio, uma internação, um leito de UTI, precisasse, como acontece hoje, de se valer de entes políticos, vereadores, secretários, para você conseguir uma vaga que é de direito da população. A época que eu fui secretário de saúde, o Hospital de Cubatão, que é o Hospital Municipal de Cubatão, foi considerado o melhor da Baixada Santista durante 5 anos seguidos. Eu tenho a receita, eu já fiz. Eu não estou vendendo um terreno na lua, eu estou absolutamente dizendo que eu tenho expertise, tenho conhecimento suficiente da cidade e da administração pública para implantar uma grande reforma na saúde da nossa cidade. Na nossa época, nós recebemos prêmios do governo do estado como redução de mortalidade por tuberculose. Dentro do estado, nós fomos uma referência, promovendo busca ativa. Reduzimos a mortalidade infantil do município, que estava semelhante como essa, reduzimos para 1 dígito, que é extremamente favorável, considerando que a cidade tem uma série de dificuldades sociais que dificultam a melhora da saúde da gestante e da criança no nosso município. Em razão, saiba o senhor, que nós temos, infelizmente, cerca de 40% da cidade que não tem saneamento básico. Então isso é difícil. A saúde está muito ligada à infraestrutura de saneamento básico. E conseguimos. Então nós temos absoluta convicção que à frente da prefeitura e junto com uma equipe que vai ser formada, não por pessoas políticas. E aí eu acho que foi interessante o que você disse, que a nossa candidatura é uma candidatura solo, de um partido único, sem coligação, porque na nossa equipe, de todas as áreas, vamos priorizar pessoas competentes, em primeiro lugar, não políticas, pessoas honestas, vamos acabar com a corrupção e os desvios que ocorrem hoje na nossa cidade. Pessoas que tenham coragem para a mudança, que é fundamental para enfrentar os desafios que vamos enfrentar a partir do ano que vem. E, por último, que tenham temperança para, de fato, resolver as entraves e as demandas que vão surgir. Então, dessa forma, eu posso garantir para os senhores, tenho experiência e já fiz. Portanto, pretendo retornar a fazer o que já foi feito naquele passado. As pessoas que nos ouvem, que participaram daquele momento, da gestão do prefeito Clermont, que eu fui secretário, devem se lembrar. E se lembram, toda hora que eu encontro uma pessoa durante essas caminhadas de políticas que temos feito, as pessoas reconhecem que naquela época realmente a saúde era outra.
e vamos resgatar a dignidade do morador. Você sabe o que me violenta e que me tirou da zona de conforto e postulando esse cargo? É as pessoas hoje ficarem devendo politicamente para entes políticos para conseguir um acesso à saúde que é o direito dela. É uma vergonha. É uma vergonha. Você não consegue. Você não tem remédio no posto. Você tem uma lista de material, de medicamentos, que está totalmente defasada da realidade atual. As pessoas têm que se deslocar dos bairros mais periféricos para buscar medicamento no centro da cidade. Lembrando que a cidade é cortada por 4 rodovias. A pessoa tem dificuldade de transporte, recurso financeiro. Não existe na atual administração uma preocupação com o ser humano. Essa administração não gosta do ser humano, não tem aquela humanização no atendimento. Tem sim, troca política, clientelismo, velha política. E isso nós vamos eliminar. Você puxou o gancho aí do saneamento básico, eu vou seguir com essa pergunta aqui, porque o senhor também fala no seu plano de governo em buscar alternativas aí junto à Sabesp para que 100% da população seja atendida com água tratada e também saneamento básico. A gestão da Sabesp em algumas cidades da Baixada Santista, a gente sabe que é muito preocupante e isso não é diferente na cidade de Cubatão. Muitas cidades multam a empresa e nada acontece, os problemas continuam surgindo. Como que isso será feito na sua gestão? Como que você vai gerir essa situação junto com a Sabesp? Em primeiro lugar, em relação à Sabesp, lembrar que o manancial onde a Sabesp exatamente recolhe a água que ela acaba distribuindo para a Baixada, ela fica em Cubatão. Ela vai ter que sentar à mesa com o município, com o prefeito, e nós vamos buscar alternativas para que, principalmente saneamento básico. Água tratada, nós já temos um grande contingente que precisa melhorar, mas o saneamento básico ainda é um calcanhar de Aquiles na administração e na saúde pública do município. E não vai ter conversa, não vai ter compromisso nenhum. O meu partido trabalha sem nenhum tipo de compromisso, sem ter qualquer preocupação em melindrar qualquer segmento. Nós temos uma candidatura solo que pretende, sem sombra de dúvida, cobrar Sabesp, cobrar Ecovias com respeito ao trânsito, que prejudica demais alguns bairros da cidade, como os bairros Cota, como Vale Verde e tantos outros, como a Ilha Caraguatá, buscar alternativas de acesso junto a Ecovias para também melhorar a acessibilidade dentro do município. Então nós não temos nenhum compromisso com o governo do estado, com outra entidade, nós vamos atuar de uma forma republicana, cobrando os direitos da cidade, cobrando a cidadania para o município de Cubatão. Candidato, aqui no nosso ISFM Entrevista, a gente também já teve relatos aí de enchentes em alguns bairros que passaram por obras e essas obras não surtiram efeito nesses bairros e foi num curto espaço de tempo realizada pela atual administração. Em seu plano de governo você fala em elaborar aí um projeto de macrodrenagem em bairros sujeitos ao transbordo de marés e chuvas torrenciais, contando com a experiência e o profissionalismo de servidores das áreas de engenharia e arquitetura. Eu gostaria que o senhor contextualizasse melhor essa proposta, Exato. Tendo em vista que é um problema latente na cidade, os moradores procuram a imprensa para falar sobre essa situação. Nós temos que considerar que o Cubatão está localizado numa área em que vários bairros estão na área de aterro de manguezal. Então, sujeito às intempéries e à questão das marés. Mas existem soluções através de piscinões para resolver isso, através de drenagem, através de soluções de engenharia. Eu vou citar, tem alguns bairros que quando chove ou quando a maré inverte, quando tem algum problema relacionado com a maré e também com chuvas, existe um transbordo de cerca de 1 metro de altura. As pessoas perdem os seus bens. Vai haver um enfrentamento. Essas obras que você citou foram obras feitas de péssima qualidade, que é uma característica da atual administração. A atual administração começa uma obra e não termina. E, devido aos critérios que adotam de falta de fiscalização, de falta de acompanhamento, muitas vezes as obras não são realizadas de acordo com a especificação técnica, fazendo com que, mesmo após algumas intervenções, aconteça exatamente o que o senhor está falando, aconteça de voltar a ter enchente. Nós temos alguns bairros, como, por exemplo, a Vila São José, a própria Vila Nova, a Ilha Caraguatá,
que, mesmo após intervenções feitas com comportas e outras coisas, não foi resolvido. É preciso haver o enfrentamento. Tenho observado que algumas cidades, inclusive do sul do Brasil, realizou obras criando piscinões que, durante o período que não existe uma chuva, alguma coisa do gênero, ele pode ser até aproveitado para lazer. E a partir do momento que tem um transbordo, uma chuva, ele passa a drenar aquelas águas. Vamos adotar políticas inteligentes de engenharia que visem o bem-estar dos nossos munícipes. Não concordamos com a atual gestão de obras mal feitas, inacabadas e de péssima qualidade que causam um prejuízo enorme para todos os munícipes. Isso vai acabar, tenho certeza. É um compromisso do senhor como candidato eleito de realizar uma obra e que ela não seja refeita meses depois. Definitiva. A impressão que dá é que faz uma obra paliativa, não resolve o problema. Nós vamos ter um enfrentamento do problema. Vamos estudar a melhor solução. A engenharia hoje em dia é extremamente capacitada para isso. No passado, nós tivemos um prefeito que fez um desvio de um rio para evitar o transbordo naquela região, tá? Então ele fez imagina você desviar o curso de um rio para evitar o transbordo. Não é possível que não exista uma técnica de criar canais, de criar macrodrenagem, de criar alguma alternativa de piscinões que resolva definitivamente. Isso é usado atualmente por alguns políticos inescrupulosos como moeda de troca, o que é um absurdo sem precedentes. Candidato, vamos falar agora sobre educação. Qual a sua proposta aí para os professores e educadores da cidade? Como o senhor pretende valorizar esses profissionais que são tão importantes para o município de Cubatão? Eu faço essa pergunta porque o senhor é um candidato do PL de Jair Bolsonaro. A gente sabe que o ex-presidente da República não passou muito bem por esse tema durante os 4 anos dele. Foram cortes milionários aí na educação. Eu preciso entender como o senhor vai vender a sua proposta de valorização para os profissionais de educação da cidade, que você, um candidato do PL de Jair Bolsonaro, que não passeou muito bem por esse tema durante a sua permanência no governo federal, vai atuar no governo municipal de Cubatão, caso eleito. Dr. Paiva, caso eleito, irá governar a cidade de Cubatão no sentido da educação, como Jair Bolsonaro passou por esse assunto, ou não? Bem, eu queria preliminarmente fazer uma consideração. Eu estou no PL desde 2008. O presidente Jair Bolsonaro não estava no PL em 2008. Eu fui candidato pelo PL em 2008 a prefeito. E, veja, quando você vai comprar um produto, tá, você não deve levar em consideração propaganda. Você tem que analisar a bula, você tem que analisar quais são os efeitos desse produto e quais são os efeitos colaterais. Eu posso dizer para você o seguinte... na sua propaganda você coloca a foto do Bolsonaro. Coloco, mas ele está no nosso partido. Sim. E eu não omito isso em absoluto. Só queria dizer que eu estou no PL desde 2008. O presidente Jair Bolsonaro nem pensava em ir para o PL e eu já estava lá. Então eu tenho a minha linha de conduta que foi pautada em ações que eu cumpri lá atrás. O que necessariamente não significa que eu vá seguir exatamente os ditames do ex-presidente Jair Bolsonaro, que muito bem fez para o nosso país, diga-se de passagem. Eu gostaria de considerar o seguinte: quando eu fui secretário de saúde, para você ter uma ideia, durante quase 8 anos, eu tive a oportunidade de valorizar o servidor da saúde. Eu criei uma gratificação que chamava-se Verba SUS, que representava cerca de 50% do salário do funcionário, entendendo que era uma valorização que tinha que ser dada, tá, ao servidor público da saúde diante dos serviços que ele prestava, que continua até hoje. Essa lei foi criada por mim na época, com a ajuda do prefeito, é claro, e continua até hoje. Independentemente disso, eu capacitei os funcionários e eu acabei com precarização de contratação. Eu realizei concursos públicos na prefeitura. Porque eu entendo que na área de saúde, como na prefeitura, a maior riqueza que nós temos são os recursos humanos. Quando você contrata terceiros, você tem uma dificuldade diante do que eu acabei de falar agora há pouco. Você procura um profissional, o profissional recebeu uma proposta melhor, ele saiu. Existe uma migração dos profissionais. Então, eu já valorizei o profissional, eu dei cursos de capacitação para os profissionais, eu criei o pregão, eu que viabilizei
dentro da Secretaria de Saúde, o pagamento, a viabilização da aposentadoria especial do profissional da saúde. A Prefeitura de Cubatão não reconhecia. Eu fiz um mandado de injunção no Supremo Tribunal Federal que garantiu com que todo servidor da saúde se aposentasse mediante aposentadoria especial. E não apenas isso. Fiz uma análise de insalubridade, concedendo até para motorista de ambulância, porque o motorista carrega o paciente. Então, eu achava justo que ele recebesse, diante do risco biológico, de carregar, porque o motorista é o padioleiro. Então, eu muito fiz pelo servidor. Bom, vamos voltar agora para os tempos atuais. Só para você ver, fazendo uma digressão, que lá atrás eu já provei que eu sou servidor aposentado. Não precisa dizer mais nada. Tá? Então, eu sou servidor aposentado. Eu entendo e conheço, tá, todas as agruras que os servidores passam. A atual administração, que graças a Deus se acaba agora no final do ano, ela, a partir do seu início, né, da gestão, ele fez um pacote de maldades que desmontou todo o serviço público, de médicos, de professores. Nossa, fez uma sequência que a gente chama de pacote de maldades. Para você ter uma ideia, em todo lugar você pode trabalhar durante um período, e até pelo CLT, não apenas como estatutário, você pode trabalhar em regime de 20 horas, de 30 horas, de 40 horas. Na hora de você se aposentar, desde que você tenha contribuído, você tem que ter uma média de horas para você ter uma aposentadoria proporcional e até relativa a esse período que você trabalhou, esse número de horas. O atual prefeito não só cancelou essa possibilidade, como também ele realizou um caça às bruxas nos aposentados. Então, qual é a minha ideia frente da secretaria, frente da prefeitura municipal? É fazer uma grande reforma administrativa. Reforma administrativa essa que eu vou reduzir o número de secretarias. Hoje tem 23. Você pode reduzir uns 30%, 40% o número de secretarias. Essas secretarias são colocadas para acomodar cargos políticos de partidos que fazem parte de coligação. Eu não falei que eu não tenho coligação? Eu não vou ter obrigação de acomodar ninguém. Então eu vou reduzir o número de secretarias. Eu vou reduzir um cargo que foi criado esse ano, tá? Que é secretário adjunto. É uma excrescência isso, é um absurdo, tá? Secretário adjunto criado esse ano. Para quê? Para também acomodar aliados políticos frente ao ano eleitoral que nós estamos. Vai acabar com essa boquinha desse pessoal. Número de comissionados que tem sem concurso público, que só fazem política, que só andam de carro com ar-condicionado, que ficam dentro de gabinete, não vão ter vez. Qual é a minha proposta? Valorizar a base, valorizar aqueles que pegam no pesado, que têm uma interface com a população e que, de fato, prestam um serviço de qualidade, que é a grande maioria do funcionalismo. Professor, médico, dentista, fono, fisioterapeuta, TO, psicólogo, todos eles, técnicos, administrativos, engenheiro, arquiteto, é o pessoal que tem uma interface com a população. Esse tem que ser concursado, tem que ser ampliado e tem que ser valorizado. Hoje em dia, nós não temos professor substituto, passaremos a ter. Hoje em dia, vamos valorizar salário dos professores, de todos os profissionais que foram defasados. Ao longo dos últimos anos, houve uma concessão de abono, ao invés de reajuste salarial, o que impactou a pirâmide salarial da prefeitura, achatando as remunerações, o que é um absurdo. Então, servidor público, e eu sou servidor, meu filho é servidor público, não em Cubatão, mas em outra esfera, vai ser valorizado, não tem a menor dúvida. Esse é um compromisso que eu assumo com todo mundo. E posso garantir o seguinte, você soube que no ano de 2017, os servidores da saúde de toda a prefeitura foram fazer uma manifestação contra esse pacote de maldades. E o então presidente da Câmara, também candidato, tá? Que foi receber os servidores com o objetivo de impedir a entrada deles, acionou a polícia militar e esses servidores foram recebidos com bala de borracha, cacetete, bomba de gás lacrimogênio.
Isso vocês podem ter certeza, servidores, eu jamais vou fazer. E sou absolutamente contrário àqueles que fizeram, que apoiaram um pacote de maldade e que muitas vezes chegam agora e dizem, ora, eu me arrependo do que fiz. Já era, já foi feito a maldade. Os servidores passaram 7 anos numa agrura violenta por conta desses desmandos. Vamos respeitar o servidor público. Eu não só afirmo, como já garanto que já fiz no passado. Candidato, durante o último ano a gente fez muitos programas aqui que apontaram para falha nas estruturas também das escolas. Um dos casos que mais repercutiram foi o do pombo em um estado de decomposição que foi encontrado em uma caixa d'água na unidade municipal de ensino João Ramalho, no bairro Vila Nova. Como o senhor pretende lidar com essas questões nas escolas, na estrutura das escolas também? Dentro do quesito funcionalismo público, eu queria deixar muito claro para vocês que é o seguinte. Com o desmonte do serviço público, um desmonte que ele realizou, ele eliminou o atual mandatário desse desgoverno que está aí, que pretende colocar até um poste na administração atual, né? Assim como o Tachad, o Dilmo, aí nós vamos ter lá em Cubatão concorrendo um Dilmo. Eles desmontaram toda a estrutura do serviço público. Desmontando essa estrutura, eliminou-se diversos cargos que existiam, pedreiro, encanador, eletricista e uma série de casos. E eles não têm planejamento, eles não têm zeladoria, eles não têm um planejamento de manutenção. Quando eu fui secretário de saúde, desculpe estar voltando atrás, mas como eu fui provocado diante do partido que eu estou hoje, eu me reservo o direito de fazer um retorno lá atrás. Quando eu fui secretário, eu tinha o SOS Saúde, uma ambulância que já não servia mais para essa finalidade. Nós criamos uma equipe com pedreiro, encanador, eletricista, motorista e um monte de peça lá dentro. Chegava de manhã, tem uma goteira em tal lugar, numa UBS em tal lugar. Já ia o SOS Saúde resolver o problema. Entraram lá, quebraram um vidro, roubaram uma grade, fizeram não sei o quê. Ia lá o SOS Saúde. Independentemente disso, nós tínhamos um cronograma de manutenção. Anualmente, nos períodos que existia uma oportunidade de tempo, a gente ia lá e fazia uma manutenção. Para a prefeitura e para a educação como um todo, o que a gente pretende fazer? Instalar a zeladoria da prefeitura. Recompor aqueles quadros que existiam. Programar manutenções preventivas que nem acontece na indústria. A indústria não para de vez em quando para fazer manutenção? Vamos fazer o mesmo. Só que não vamos fazer como é hoje em dia. Hoje em dia eles fazem no período letivo. Nós vamos fazer exatamente quando houver uma interrupção das atividades, uma interrupção das aulas. Então, no período de recesso, vamos pintar, vamos consertar, vamos fazer isso. Hoje em dia fazem reforma, quebram parede, pintam com os alunos dentro da sala. É um verdadeiro absurdo. Não existe um checklist que a diretora faça e peça para que preventivamente se faça fim de semana, no recesso, em qualquer horário. Não existe planejamento. Ou seja, o grande problema de Cubatão não é orçamentário. Ano que vem, 2 bi e 200. É muito dinheiro, é muito dinheiro. O problema nosso é simplesmente de gestão. E ponto final. E vamos ter gestão a partir do ano que vem. Aguardem. Candidato, vamos falar agora em relação às suas propostas para a área da segurança. O seu objetivo é de ampliar aí a rede de monitoramento em pontos considerados críticos, em especial o monitoramento em todas as vias que atendem às entradas e saídas do município. Que é o projeto Detecta. Exatamente. Então, em relação a essas áreas consideradas críticas, quais pontos críticos são esses? Então, você observou que recentemente nós tivemos um problema em Cubatão, onde os bancos foram assaltados lá da cidade. Sim. Recentemente. Aí vem uma pergunta: por que escolheram Cubatão para assaltar? Por quê? Porque na região metropolitana é a única cidade que não tem um sistema de vigilância efetivo. A cidade de Cubatão tem meia dúzia de câmeras, se apropriou de algumas câmeras de particulares e outras das indústrias, num número absolutamente insuficiente para a demanda da cidade. A ideia nossa é criar uma muralha digital com sistema Detecta em toda a cidade e, em particular, nas entradas e saídas dos municípios,
das várias entradas e saídas que nós temos dentro da cidade, tá? Que de entroncamento rodoviário. E dessa forma poder identificar a placa de carro, carro roubado, licenciamento e também das pessoas. De forma como, desta forma, nós vamos poder coibir com que hajam mais assaltos e gerar mais uma segurança para a população. E, candidato, o senhor pretende aí aumentar o efetivo da Guarda Municipal? Em quantos? Existe uma porcentagem? Existe também um determinado período em que o senhor quer fazer isso? Veja, o que acontece? Em relação, então, à muralha digital, com o sistema Detect e ampliação para pelo menos 1.500 câmeras é o nosso projeto. E isso vai trazer uma tranquilidade para as pessoas muito grande. Independentemente disso, através de uma educação de qualidade, através de uma escola, período integral, através de criação de oportunidade para os nossos jovens dentro das escolas, com ensino profissionalizante, que o município também vai se apropriar, embora seja uma responsabilidade do Estado, o município de Cubatão tem condições de se apropriar da profissionalização do jovem, para que ele tenha oportunidade de emprego. E fazendo um trabalho na escola, nós vamos coibir com que os jovens se desviem de um caminho. Tão importante quanto câmera de segurança é também uma abordagem nas escolas para criar oportunidade para os jovens, para que eles, tendo expectativas, eles vejam uma luz no fim do túnel e não ingressem no caminho equivocado. Em relação à Guarda Civil Metropolitana, que presta um serviço relevante à cidade, lamentavelmente, no número absolutamente insuficiente para a demanda da cidade. Esse número tem que ser pelo menos triplicado. E mais, atualmente, a Guarda Civil, por uma questão de efetivo, funciona apenas, tá, no período administrativo. Faltou combinar com os russos, porque os roubos acontecem de 22 horas até as 4 da manhã. Então, nesse horário da noite, a cidade fica totalmente refém dos malfeitores, que acabam se aproveitando dessa realidade de Cubatão e acaba acontecendo diversos roubos. Por exemplo, nós estávamos andando essa semana no bairro do Casqueiro e nós vimos diversas casas que têm grade de alumínio, onde, além da grade estar chumbada, o morador passou diversas correntes na grade, porque de noite a turma rouba grade de alumínio e portão. Então o morador, que já foi roubado 1, 2, 3 vezes, acaba colocando uma corrente. Eu fiz até um vídeo mostrando isso. É um absurdo que aconteça isso. Isso em grande medida também por conta de um serviço social ineficiente. Nós temos na cidade moradores em situação de rua dentro da cidade que não são monitorados, que não são cadastrados, que não são triados, que aqueles que são doentes não são encaminhados, aqueles que são de outro lugar, de outra cidade, não sejam encaminhados para a cidade de origem, aqueles que sejam dependentes químicos, que têm um grande expressivo, nós temos alguns lugares com Cracolândia, em Cubatão, sejam encaminhados para um tratamento também. Sim. Acaba que durante a madrugada acabam ocorrendo roubos de cobre, roubos de alumínio, para fazer frente à demanda de vício dessas pessoas. Então vai ter uma abordagem social sobre esse segmento. A gente pretende também ampliar a operação delegada junto com a Polícia Militar, aumentando o efetivo da Polícia Militar, particularmente no período noturno. Também uma integração da Guarda Civil Metropolitana, da Polícia Civil e da Polícia Militar para atuar com inteligência, para se antecipar aos eventos, aos furtos, procurando identificar os pontos de risco, a maior ocorrência desses infortúnios dentro da cidade e tudo mais. Outra preocupação que a gente tem, apesar de desde 2017 o povo de Cubatão vem pagando uma taxa de iluminação, até hoje, efetivamente, ela não foi implementada na sua totalidade. Hoje nós temos vários pontos escuros na cidade que facilitam também os delitos. Nós estamos pagando há 7 anos taxa de iluminação, que, aliás, taxa de iluminação essa que foi pautada com urgência pelo presidente da Câmara em 2017, que quer concorrer também à prefeitura. Sabia disso? Taxa de urgência. Só que, posteriormente, não houve uma fiscalização
quanto à efetiva implantação desse modelo. Então, é uma preocupação da gente profissionalizar essa implantação. Não é justo cobrar uma taxa e não ter a contrapartida do serviço efetivamente realizado. Já se foram 7 anos e nada foi realizado. Candidato, vamos falar agora sobre habitação. O senhor comenta em seu plano de governo que quer aí retomar a reurbanização da Vila dos Pescadores e Vila Esperança. O senhor falou que dinheiro tem, ele só precisa ser organizado para isso. Portanto, é um compromisso seu no caso de reurbanizar aí a Vila dos Pescadores e Vila Esperança. A Vila Esperança e a Vila dos Pescadores já estão sendo urbanizadas, tá? O que a gente entende é que existe um déficit habitacional em Cubatão muito grande. Nós temos 900 famílias recebendo Bolsa Aluguel, tá? Nós temos muitas famílias, milhares de famílias morando em situação de risco, merecendo sair, morando em situação subhumana, eu diria até, em palafitas, em condições degradantes de habitação, sem saneamento básico, sem qualquer tipo de conforto. Então, é compromisso nosso ampliar o atual projeto habitacional, que é absolutamente insuficiente para a demanda, para o passivo que a cidade tem hoje em dia. E mais do que isso, tentar negociar com o CDHU para que as prestações não sejam tão altas que muitas vezes inviabilize o morador que é transferido de uma área precária para um conjunto habitacional, onde muitas vezes ele não vai ter condições de pagar. Ele não tem renda. É uma discussão que tem que ser feita. Hoje em dia, várias famílias de conjuntos que já foram criados no nosso município estão perdendo o apartamento porque não tem condições de pagar. Você tira o morador de uma situação onde ele não tem IPTU, onde ele não tem condomínio, onde ele não tem nenhuma despesa. Põe ele num apartamento, joga no peito dele um carnê do CDHU, fala, paga que o apartamento é teu. A pessoa não consegue pagar. Alguns deles, 30%, hoje é a média que nós temos de problema, não vão conseguir pagar. Não conseguindo pagar, o apartamento é retomado. É um absurdo. Você tirou ele de um lugar e você acabou criando uma situação pior para aquela família, né? Então nós vamos ter uma discussão séria com o CDHU, com participação inclusive da prefeitura, para que fazendo com que as pessoas que forem remanejadas tenham condições, tenham um projeto de geração de emprego e renda para essas famílias, para elas poderem honrar o compromisso que tem que ser reduzido, tem que haver uma parcimônia por parte do CDHU para que essas famílias realmente fiquem alocadas naquele conjunto habitacional. É um compromisso da gente. E junto com isso, saneamento básico, geração de renda, é de fundamental importância, tá? E a discussão com essas famílias que já foram transferidas para esses conjuntos habitacionais e que não têm condições, a prefeitura vai sentar à mesa junto com o CDHU e buscar um denominador comum para que essas famílias possam permanecer renegociando a dívida, alguma tratativa, alguma coisa tem que ser feita. E a prefeitura não vai se omitir dessa responsabilidade. Candidato, a gente está chegando no final da nossa entrevista, mas antes eu vou perguntar para você sobre turismo. A gente sabe que o turista que visita aqui a Baixada Santista, muitas vezes ele opta pelas cidades que possuem praias. Como que o senhor, a sua gestão vai trabalhar no sentido de que a cidade de Cubatão ela também pode ser visitada por esses turistas e que existe também muita coisa bonita para se ver na cidade de Cubatão, por que não? Ao longo dos últimos anos, o turismo foi absolutamente esquecido em Cubatão. Cubatão tem belezas naturais, assim, muito interessantes, né? A começar pela Serra do Mar, caminho da Serra do Mar, que está em grande parte dentro do município de Cubatão. E Cubatão perdeu o protagonismo, não investindo no turismo, saindo aqui de baixo de Cubatão. Essa ação, com certeza, iria dar um impulso nos comerciantes da cidade, gerando também oportunidades de transporte dentro da cidade, de guias dentro da cidade, empregos verdes dentro da cidade, né? Que é uma grande preocupação que a gente tem. Nós temos o Parque Cotia-Pará, que está absolutamente esquecido, que pode ser usado de uma forma bastante positiva também, tá? Desde que haja uma recuperação e investimento, que nós vamos fazer, tá? Para que atrair turistas aqui para a nossa cidade. Nós temos o Parque Perequê. O Rio Perequê é considerado a praia mais limpa durante 8 anos aqui no litoral.
é uma praia de rio maravilhosa, só que não tem infraestrutura. É preciso fazer uma infraestrutura também no Rio Perequê. As cachoeiras na Serra são maravilhosas e a gente vai resgatar. Tivemos durante um período a oportunidade de fazer passeios guiados com guias, gerando emprego, gerando transporte, uma série de coisas. Vamos retomar também isso. Mas o mais bonito da nossa cidade são os manguezais. Passeios pelos rios, no entorno de Cubatão, nos manguezais, é algo maravilhoso. Eu já tive oportunidade por diversas vezes em fazer isso. Várias cidades têm como grande fonte de receita o turismo. E nós vamos implementar o turismo na nossa cidade. Candidato, a gente está chegando ao final da nossa entrevista e agora você terá 1 minuto para suas considerações finais. Eu não tive oportunidade de falar sobre os empregos na nossa cidade. Eu tenho o objetivo de criar oportunidade para os nossos jovens, para os empregos do futuro, tecnologia da informação e transformar Cubatão num grande polo de tecnologia da informação. Eu sou candidato a prefeito, eu sou médico há 40 anos, como você bem disse. Meu vice é um professor, eu escolhi um professor porque ele tem uma sensibilidade muito grande para a educação, 30 anos de magistério, aposentado, e nós pretendemos revolucionar a nossa cidade, dando dignidade aos nossos moradores, realmente criando uma cidade mais inclusiva, que é a Cubatão que nós queremos, sem que haja necessidade de você ter interação com entes políticos para conseguir qualquer tipo de benefício. Realmente, vote 22, vote PL para Cubatão continuar sendo uma cidade que já foi referência no turismo, na educação e que lamentavelmente se perdeu ao longo dos últimos anos. Vamos resgatar a dignidade do povo de Cubatão. Muito obrigado pela oportunidade e não esqueçam, é 22, 6 de outubro. Candidato, muito obrigado, boa sorte. Conversamos com o Dr. Paiva do PL, candidato a prefeito da cidade de Cubatão, e esta entrevista ficará disponível no nosso YouTube oficial, que é o Rádio_ISFM, para que você, eleitor de Cubatão, veja e reveja e entenda as propostas do candidato. ISFM Entrevista.